Já imaginou desvendar os segredos de um país africano, onde a força da natureza se manifesta em trovões que ecoam sob a terra, onde lendas ancestrais se entrelaçam com a vida moderna e onde uma voz singular ecoou pelos 4 cantos do planeta? Prepare-se para se surpreender com a Guiné, uma nação que desafia todas as concepções prévias sobre o continente africano. Enquanto destinos como o Egito ou África do Sul atraem olhares globais, a Guiné se mantém como um tesouro escondido, aguardando para revelar suas maravilhas. Esta não é apenas uma história sobre um país distante, é uma jornada reveladora a um lugar onde a natureza guarda riquezas inestimáveis e onde tradições milenares convivem com descobertas científicas que intrigam o mundo. Embarque conosco nesta exploração de 15 curiosidades surpreendentes sobre a Guiné. Cada fato revelado será mais fascinante que o anterior. Desde costumes matrimoniais que desafiam as normas ocidentais, até a abundância de recursos naturais que despertam o interesse de potências globais. A Guiné é muito mais do que aparenta ser. Se você está pronto para expandir seus horizontes e descobrir segredos que poucos conhecem, deixe seu joinha para mostrar que faz parte da nossa comunidade de exploradores curiosos. E inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas aventuras. Agora, vamos iniciar nossa jornada de descobertas. Curiosidade número 15. A Guiné é carinhosamente chamada de o reservatório hídrico da África Ocidental, e não é por acaso. Este país, com seus modestos 246 mil quilômetros quadrados, é o berço de alguns dos rios mais importantes da região. O rio Níger, o terceiro maior da África, nasce nas montanhas da Guiné e serpenteia por mais de 4 mil quilômetros até desaguar no Golfo da Guiné. O detalhe notável é que as águas que emanam dessas montanhas nutrem não só a Guiné, mas também Mali, Níger, Nigéria e inúmeros outros países vizinhos. A relevância hidrológica da Guiné transcende os números. As chuvas que irrigam suas montanhas se convertem em rios que sustentam a agricultura, a pesca e a vida de mais de 100 milhões de pessoas em toda a África Ocidental. A Guiné é como um coração pulsante, bombeando vida para uma vasta rede de artérias que irrigam o continente. Curiosidade número 14. A população da Guiné preserva um costume raro, a poligamia, que não é apenas tolerada, mas profundamente arraigada na cultura. A maioria da população, cerca de 80%, segue o islamismo, que permite que um homem tenha até 4 esposas, desde que possa prover para todas de forma equitativa. Contudo, há uma peculiaridade cultural notável. Em algumas comunidades tradicionais, especialmente entre os povos Fula, as mulheres também podem ter múltiplos parceiros em arranjos matrimoniais complexos, regidos por normas específicas, transmitidas ao longo das gerações. Esses casamentos transcendem o âmbito pessoal, servindo como alianças que fortalecem os laços entre famílias, clãs e até mesmo regiões inteiras. Uma única cerimônia nupcial pode reunir centenas de pessoas e se estender por vários dias, com rituais que incluem concursos de beleza, danças ancestrais e trocas de presentes que podem equivaler a meses de salário. Curiosidade número 13. A Guiné esconde em seu subsolo uma das maiores reservas de bauxita do mundo, o mineral essencial para a produção de alumínio. E aqui está um segredo que as grandes empresas preferem omitir. Essas reservas são tão extensas que poderiam suprir a demanda mundial por alumínio por mais de 100 anos. Estamos falando de bilhões de toneladas de um mineral presente em quase tudo, desde latinhas de refrigerante até componentes de aviões e smartphones. A região de Boké, no noroeste do país, abriga depósitos de bauxita de qualidade excepcional, o que acirrou uma intensa disputa comercial entre empresas chinesas, americanas e europeias pelo direito de extraí-la. Em alguns locais, a concentração de bauxita é tão elevada que o solo adquire uma coloração avermelhada característica, criando paisagens que evocam outros planetas. Prepare-se para uma revelação que transformará sua percepção sobre a influência da música africana na cultura global.
Curiosidade número 12. A Guiné presenteou o mundo com uma das vozes mais influentes da música, embora talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Mori Kanté, natural de Kissi-do-Gol, revolucionou a música africana ao mesclar ritmos tradicionais mandinga com instrumentos eletrônicos modernos. Sua canção Yeke Yeke, lançada em 1987, tornou-se o primeiro sucesso internacional de um artista africano a dominar as paradas de sucesso na Europa e nas Américas. A trajetória de Mori Kanté vai além do sucesso comercial. Ele descende de uma linhagem de griots, os contadores de histórias tradicionais da África Ocidental que preservam a história oral de seus povos através da música. Ao conectar a kora, um instrumento de cordas tradicional, a amplificadores eletrônicos, Mori não apenas criou música inovadora, mas também construiu uma ponte entre o passado ancestral e o futuro global. Curiosidade número 11. O Monte Nimba, na fronteira entre Guiné, Libéria e Costa do Marfim, é mais do que uma montanha, é um laboratório natural que abriga espécies únicas no planeta. Cientistas descobriram que este monte, com seus 1.752 metros de altitude, funciona como uma ilha biológica, onde a evolução trilhou caminhos singulares por milhões de anos. Entre as descobertas mais notáveis, destaca-se uma espécie de sapo que não necessita de água para se reproduzir, desenvolvendo seus girinos completamente dentro de ovos terrestres. Há também uma borboleta com uma coloração azul metálica tão intensa que pode ser avistada a quilômetros de distância, e plantas carnívoras que desenvolveram estratégias de caça inéditas. Curiosidade número 10. A capital, Conakry, abriga um dos mercados mais impressionantes da África, por razões que vão além do óbvio. O mercado Madina não é apenas um centro de comércio, mas um universo paralelo onde as regras econômicas convencionais não se aplicam. Aqui, os vendedores operam com um sistema de crédito baseado inteiramente na confiança, onde a palavra tem mais valor que contratos escritos e onde a reputação pode ser construída ou destruída em uma única transação. O que torna este mercado verdadeiramente especial é seu sistema de comunicação interno. Os vendedores desenvolveram um código de sinais complexo que permite a transmissão de informações sobre preços, qualidade de produtos e até mesmo alertas de segurança através de gestos quase imperceptíveis. É como se existisse uma linguagem secreta que coordena as atividades de milhares de pessoas simultaneamente. Se você está apreciando estas revelações sobre a Guiné, mostre seu apoio com um joinha. Isso impulsiona nosso canal e nos permite trazer ainda mais histórias fascinantes. E se ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição para não perder nossas próximas descobertas. Curiosidade número 9. As mulheres do povo Fula, uma das etnias mais numerosas da Guiné, seguem padrões de beleza que desafiam as normas globais. Para elas, o ideal de beleza inclui lábios escuros, tingidos com plantas medicinais, dentes separados, considerados sinais de fertilidade, e cicatrizes decorativas no rosto, que narram histórias sobre linhagem familiar e conquistas pessoais. Essas mulheres participam de concursos de beleza, onde critérios como inteligência, habilidade na criação de gado e conhecimento de tradições orais são tão valorizados quanto a aparência física. As vencedoras se tornam embaixadoras culturais, viajando entre diferentes aldeias para instruir jovens sobre a preservação dos costumes ancestrais. É como as festas juninas do Brasil, onde a beleza se encontra com a tradição e o conhecimento. Curiosidade número 8. A Guiné ostenta uma diversidade linguística tão rica que é possível viajar apenas 50 quilômetros e encontrar comunidades que falam idiomas totalmente distintos. São mais de 40 línguas nativas faladas no país, algumas por grupos tão pequenos que somam apenas algumas centenas de falantes. O que torna essa diversidade ainda mais notável é que muitas dessas línguas preservam conhecimentos únicos sobre medicina tradicional, astronomia ancestral e técnicas agrícolas desenvolvidas ao longo de milhares de anos. Há uma língua, por exemplo, que é falada exclusivamente por mulheres de uma região específica, usada para transmitir segredos sobre parto e cuidados infantis que nunca foram documentados por escrito. É como se cada língua fosse um baú de tesouros culturais.
Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir sobre os recursos minerais da Guiné revelará por que grandes potências mundiais mantêm esse país sobre os holofotes. Curiosidade número 7. Além da bauxita, a Guiné abriga em suas profundezas uma das maiores reservas de ferro do mundo, concentradas principalmente na região de Simandu. Essas reservas são tão puras e abundantes que poderiam atender à demanda global por ferro por décadas. Estamos falando de depósitos que contêm mais de 2 bilhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade, com uma concentração de ferro superior a 65%. O projeto de extração de ferro de Simandu é considerado um dos maiores projetos de mineração não desenvolvidos do mundo. A construção da infraestrutura necessária para explorar essas reservas envolveria a construção de uma ferrovia de 650 quilômetros, porto de águas profundas e cidades inteiras para abrigar os trabalhadores. O investimento necessário é tão colossal que apenas consórcios internacionais com bilhões de dólares podem considerar o empreendimento. É um desafio comparável à construção de Brasília, mas em uma escala ainda maior. Curiosidade número 6. As florestas da Guiné abrigam chimpanzés que desenvolveram comportamentos únicos no mundo. Esses primatas criaram ferramentas sofisticadas, utilizando pedras e gravetos para extrair mel de colmeias localizadas em alturas inacessíveis. O mais impressionante é que eles ensinam essas técnicas aos filhotes através de um sistema educacional complexo que se estende por anos. Pesquisadores descobriram que diferentes grupos de chimpanzés na Guiné desenvolveram culturas distintas, com tradições específicas transmitidas de geração em geração. Alguns grupos utilizam folhas como esponjas para coletar água de cavidades nas árvores, enquanto outros desenvolveram sinais de comunicação únicos para coordenar caçadas cooperativas. É como se cada comunidade de chimpanzés tivesse sua própria identidade cultural, com costumes e conhecimentos exclusivos. Eles são como as comunidades de pescadores no Brasil, cada uma com suas próprias técnicas e tradições. Curiosidade número 5. O sistema educacional tradicional da Guiné funciona de uma maneira que desafia as concepções convencionais sobre aprendizado. Nas escolas corânicas espalhadas pelo país, as crianças memorizam o Alcorão inteiro utilizando técnicas mnemônicas transmitidas por mais de 1000 anos. O detalhe surpreendente é que essas crianças não apenas decoram o texto, mas desenvolvem capacidades de memória tão extraordinárias que conseguem recitar qualquer verso específico instantaneamente, mesmo anos após terem aprendido. Os mestres dessas escolas, chamados de marabutos, dominam conhecimentos que vão além da religião. Eles ensinam matemática utilizando padrões geométricos islâmicos, astronomia através da observação de constelações para determinar os horários de oração e medicina tradicional baseada em plantas que crescem apenas em determinadas regiões da Guiné. Alguns desses marabutos são capazes de diagnosticar doenças apenas observando os padrões de comportamento e mudanças sutis na aparência física de seus estudantes. Curiosidade número 4. A música tradicional da Guiné utiliza instrumentos que produzem sons impossíveis de replicar com tecnologia moderna. O balafon, um xilofone africano feito com cabaças de tamanhos específicos, cria harmonias que parecem vir de múltiplas dimensões sonoras simultaneamente. Músicos mestres conseguem tocar melodias tão complexas que uma única pessoa parece estar executando 3 instrumentos diferentes ao mesmo tempo. Existe uma lenda entre os músicos de que certos balafons antigos, construídos com madeiras de árvores sagradas e cabaças cultivadas em solos especiais, possuem propriedades místicas. Dizem que esses instrumentos podem induzir estados de consciência alterados em quem os escuta, permitindo que pessoas comuns entrem em transe e tenham visões sobre o futuro. Algumas famílias guardam esses balafons há séculos, transmitindo-os apenas para descendentes que demonstram talento musical excepcional. É como os antigos violinos Stradivarius, que possuem um som único e misterioso. Prepare-se para o que vamos revelar sobre as tradições matrimoniais mais secretas da Guiné, práticas milenares que poucos estrangeiros já testemunharam.
Curiosidade número 3. Em regiões remotas da Guiné, existe uma tradição matrimonial chamada de casamento temporário, onde jovens de diferentes aldeias se unem por períodos determinados para fortalecer os laços comerciais entre as comunidades. Esses casamentos podem durar de alguns meses a vários anos, e quando terminam, ambas as famílias mantêm relações de cooperação, que podem se estender por gerações. O que torna essa prática ainda mais fascinante é que ela funciona como um sistema diplomático ancestral. Conflitos entre aldeias são resolvidos através desses casamentos temporários, onde as famílias envolvidas se tornam mediadoras naturais em disputas futuras. As crianças nascidas dessas uniões são consideradas pontes vivas entre diferentes grupos étnicos, crescendo bilíngues e servindo como tradutores culturais quando adultas. Curiosidade número 2. A Guiné abriga depósitos de ouro que são explorados utilizando técnicas que não se modificaram em centenas de anos, mas que produzem alguns dos metais mais puros encontrados em qualquer lugar do mundo. Nas regiões de Siguiri e Mandiana, garimpeiros tradicionais utilizam bateias de madeira e técnicas de separação por densidade que resultam em ouro com uma pureza superior a 98%. O mais impressionante é que estes garimpeiros desenvolveram um conhecimento geológico tão refinado que conseguem identificar veios de ouro apenas observando mudanças sutis na coloração do solo e na vegetação local. Algumas famílias guardam mapas mentais de depósitos auríferos, transmitidos oralmente de pai para filho, que são mais precisos do que levantamentos geológicos modernos realizados com equipamentos sofisticados. E agora chegamos à curiosidade mais extraordinária sobre a Guiné, uma descoberta que pode alterar nossa compreensão sobre as civilizações antigas na África. Curiosidade número 1. Arqueólogos descobriram na Guiné evidências de uma das mais antigas civilizações metalúrgicas da África, com vestígios de fornos de ferro que datam de mais de 3.000 anos. Essas descobertas sugerem que os povos da Guiné dominavam técnicas avançadas de produção de ferro muito antes do que se acreditava, lançando uma nova luz sobre a história da tecnologia no continente africano. A descoberta desses fornos ancestrais não apenas desafia as narrativas históricas convencionais, mas também nos convida a repensar o papel da África no desenvolvimento da civilização humana. A Guiné, com sua rica história e seus segredos bem guardados, continua a nos surpreender e a nos inspirar. E aí, o que achou desta jornada pela Guiné? Deixe seu comentário abaixo com a curiosidade que mais te impressionou. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ah, e se quiser apoiar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe sua contribuição. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando os mistérios do mundo. Até a próxima aventura! A terra da Guiné, um país incrustado na costa da África Ocidental, guarda segredos que desafiam nossa compreensão da história humana, uma tapeçaria intrincada tecida ao longo de milênios. Mas, o que faz da Guiné um tesouro tão precioso para a arqueologia e antropologia? Que mistérios ancestrais ainda ecoam em suas paisagens e culturas? As tradições matrimoniais que celebram a união, os rituais de beleza que exaltam a estética local, as técnicas de mineração artesanal que extraem os recursos da terra. Cada um desses elementos narra uma saga de resiliência humana e adaptação cultural, como se fossem contos passados de geração em geração ao redor de uma fogueira. Os chimpanzés, com sua incrível capacidade de criar ferramentas, os músicos, que tecem melodias hipnotizantes, os estudantes, que memorizam textos ancestrais através de rimas e ritmos, todos eles contribuem para um mosaico cultural que questiona nossas noções pré-concebidas sobre progresso e civilização. A beleza singular da Guiné não reside apenas em suas reservas de bauxita, ferro e ouro, mas sim na imensa diversidade de conhecimentos que seus povos desenvolveram ao longo de milênios. É na sabedoria ancestral que eles detêm sobre a coexistência harmoniosa com a natureza, na capacidade de manter suas tradições vibrantes enquanto se adaptam a um mundo em constante transformação. É como a receita secreta de um bolo de vó, passada de mãe para filha, cada ingrediente essencial para o sabor autêntico.
Ao contemplarmos a Guiné, vislumbramos não apenas um país africano abençoado com recursos naturais abundantes, mas um verdadeiro laboratório de experiências humanas. Ali, diferentes formas de organização social, sistemas de conhecimento e relações com o ambiente natural se entrelaçam, originando soluções únicas para desafios universais. É um lembrete poderoso de que a diversidade cultural não é meramente interessante do ponto de vista antropológico, mas sim essencial para a nossa sobrevivência como espécie, como um time de futebol onde cada jogador tem uma habilidade única que contribui para a vitória. Surpreendentemente, sítios arqueológicos revelam que as civilizações antigas da Guiné dominavam técnicas de fundição de metais muito antes de culturas tidas como mais avançadas em outras partes do mundo. Esses antigos metalúrgicos não apenas produziam ferro, mas também criavam ligas metálicas complexas, evidenciando um conhecimento científico notavelmente avançado. Análises químicas de artefatos desenterrados revelam combinações de metais que só foram redescobertas pela ciência moderna no século XX, como se esses ancestrais guardassem segredos sobre a manipulação de materiais que se perderam nas brumas da história. É fascinante constatar que essas civilizações antigas deixaram um legado cultural que ainda ressoa na Guiné contemporânea. Técnicas tradicionais de forja de ferramentas, padrões decorativos em cerâmica e até mesmo estruturas sociais complexas podem ser rastreados diretamente até essas origens milenares. A Guiné se revela, assim, como um livro vivo da história humana, onde cada tradição narra uma parte da saga de como nossa espécie desenvolveu conhecimento e tecnologia, um verdadeiro samba de ancestralidade e inovação. As descobertas na Guiné lançam luz sobre rotas comerciais ancestrais que conectavam a África Ocidental com o Mediterrâneo e o Oriente Médio, muito antes do período que os historiadores convencionais consideram como o início do comércio transcontinental. Artefatos encontrados ecoam influências culturais que sugerem intercâmbios complexos de conhecimento, tecnologia e até mesmo sistemas de escrita que precedem civilizações famosas por séculos. É como se a Guiné fosse um ponto de encontro de diferentes culturas, um caldeirão de ideias e influências. Afinal, será que já desvendamos todos os segredos da África? Quais outros mistérios continentais ainda aguardam nossa investigação? Que civilizações perdidas e tradições extraordinárias permanecem escondidas em cantos inexplorados deste continente fascinante? A Guiné personifica muito mais do que um país diminuto na orla da África Ocidental. É um repositório vivo de conhecimento humano, onde tradições ancestrais coexistem em harmonia com recursos naturais que poderiam revolucionar economias globais. Desde suas montanhas que nutrem rios continentais, até suas florestas que abrigam espécies únicas, desde seus povos que preservam línguas e culturas milenares, até seus solos que escondem riquezas minerais inimagináveis. Se você se sentiu inspirado por essa jornada através da história e cultura da Guiné, considere deixar um valeu demais nos comentários. Esse gesto de apoio, embora singelo, é de suma importância para que possamos continuar a trazer histórias incríveis e revelações surpreendentes para você. E lembre-se, o apoio financeiro também desempenha um papel crucial para que o canal possa alcançar voos mais altos, explorando lugares remotos e desvendando segredos que transformam nossa perspectiva de mundo. Juntos, podemos dar continuidade a essa jornada de descobertas que nunca chega ao fim.